Pai querido e eterno, nós te louvamos e já te agradecemos pela tua palavra, pois já é abençoada. Queremos entregar em tuas mãos a tua filha amada, que hoje será a tua boca aqui para nós. Usa conforme o teu querer e a tua vontade. Ser com nossos corações abertos para entender, Senhor, e praticar a tua palavra que tua serva trará hoje aqui para nós. Abençoa seu lar, sua família, sua casa, desde agora. Amém. Irmãos, olha só, pode sentar. O tema da nossa palestra hoje é por que Jesus teve que morrer. Nós escutamos muito isso, que Jesus teve que morrer por nós, ele morreu por nós, mas quando você pergunta, você sabe por que ele teve que morrer por nós? A maioria das pessoas não sabe responder. Então, eu conversei com o pastor e nós entendemos que seria interessante a gente tentar explicar isso, né? E nós vamos começar no princípio, que é lá no Gênesis. Eu vou pedir se puder colocar Gênesis 1. Aparece ali para a gente? Então, Gênesis 1, Deus criou o homem, aí todo mundo sabe, né? A sua imagem e semelhança. Vou resumir. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e o verbo aqui nesse capítulo é criar. Gênesis 2, vamos lá. Gênesis 2, Jeová, Elohim, forma um corpo, lá para o meio, não tenho aqui a passagem. Ele forma um corpo do homem, sopra nas narinas dele, e o espírito de vida entra no homem, e o homem se torna alma vivente ou alma com vida, né? Um ser humano. Adam, em hebraico, é ser humano. Então, Deus coloca este ser humano, que é o homem, num lindo jardim cheio de árvores frutíferas, para que o homem o cultivasse e guardasse. E Deus deu ao homem a seguinte ordem. Agora sim, Gênesis 2, 16 a 17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, é certo que morrerás. Isso está em Gênesis 2, 16 e 17. Irmão, por que Deus fez isso? Por que Deus deu essa ordem para o ser humano? Primeiro, porque o ser humano precisa de limites. A ciência diz que o limite é estruturante, ele estrutura o psiquismo humano. Não estou enxergando. Quando falta limite, sobra sintoma. O sintoma dos adolescentes hoje, pela falta de limite, é desrespeito, agressividade e grosseria, sem falar os outros, tá? Segundo, por que Deus estabeleceu esse limite? Para mostrar ao ser humano que, embora ele fosse imagem e semelhança de Deus, havia uma hierarquia entre eles, que tinha que ser respeitada. Terceiro, para o ser humano aprender que confiar e obedecer eram as condições necessárias para viver no paraíso. E continua sendo a mesma coisa. Confiar, que é ter fé, e obedecer. É a mesma coisa até hoje, não mudou nada, tá? Então, Deus mostrou isso para ele. Muito bem. Então, Deus fez a mulher para o homem, e os dois viviam felizes no paraíso, na presença de Deus, que é amor. Todo mundo sabe que Deus é amor, né? Quando você vive no amor, é tudo maravilhoso. Tudo era perfeito. Não tinha problema nenhum, não tinha falta de nada. Aí você vai perguntar, mas se eles eram perfeitos, por que eles pecaram? Gente, eles eram perfeitos, porém, eles eram como crianças. Por quê? Porque eles não conheciam o mal. A criança, ela não conhece o mal. Por isso que Jesus falou que a gente tem que ser como criança para entrar no reino de Deus. Ela não conhece o mal. Então, a gente tem que ensinar para ela. Se chegar uma pessoa falar isso assim, assim, você faz isso assim, assim. Olha, se chegar alguém e falar que quer te levar, você fala isso assim, assim. Não vai. Porque ela não conhece o mal. E o ser humano não conhecia. Então, o que aconteceu?
a transgressão, né? O mal se apresentou para eles na forma de serpente. Não vamos nem debater a questão aqui que a serpente falava, a serpente não falava. Ela falava segundo o relato bíblico, né? Então, vamos lá em Gênesis 3. A serpente, o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Respondeu a mulher: dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele e não toquem nele, para que não morram. Foi isso que Deus disse? Não, não foi. Deus disse: pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era a árvore que tinha no meio do jardim? Tinha uma árvore no meio do jardim também, que era a árvore da vida. Ela respondeu, embolando tudo. Então, o que a serpente falou? Quando ela falou: se a gente tocar, a gente vai morrer. Deus também não tinha falado nada disso. A serpente vai e fala assim: Deus falou isso para vocês porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles só conheciam o bem. E ela quis conhecer o mal. E a serpente disse mais uma coisa: vocês podem fazer isso, que vocês não vão morrer. Deus tinha dito para eles que eles iam morrer. Aí, o que aconteceu? Deus disse: é certo que vocês vão morrer. O diabo disse: é certo que vocês não vão morrer. Eles morreram? Não, eles não morreram. Então, quem falou a verdade? Gente, essa é a questão que permeia toda a Bíblia. Quem é que fala a verdade? Essa é a questão básica, fundamental, tá? Essa pergunta fica no ar. O que aconteceu? Antes de desobedecer, eles estavam nus, na presença de Deus, e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque eles eram justos. O que é ser justo? A minha definição é agir de acordo com a vontade de Deus. Isso é ser justo. Agir de acordo. Porque você falar que faz justiça, você tem que entrar no conceito de justiça que para cada um é diferente. Justiça para o judeu é cumprir os mandamentos. Justiça para nós é obedecer, é ter fé. Então, mas o que é ser justo? É a pessoa que age conforme a vontade de Deus. Noé era justo, lembra? Ele era justo e íntegro. Então, muito bem. Eles agora, depois que pecaram, eles veem que eles estão nus, porque os olhos deles se abriram, eles viram que eles estavam nus e eles se envergonharam. Essa nudez é moral, não é uma nudez física, é uma nudez moral. Então, o que eles fizeram? Eles se esconderam. E aí o Deus chega na viração do dia, que é o pôr do sol, né? Vocês sabem que na Bíblia o dia começa e termina no pôr do sol. Deus chega para conversar com eles no crepúsculo. Por isso que quando a gente vê o pôr do sol, a gente fica tão emocionado, porque é uma coisa atávica da gente, né? Nós fomos criados para encontrar com Deus no pôr do sol. Então, quando a gente vê o pôr do sol, aquela coisa bate na gente, né? Aí, o que aconteceu? Deus chegou, olha só. Não, primeiro eles tentaram fazer alguma coisa para se cobrir. E a gente sabe que nós não temos condição de fazer nada para nos cobrirmos, para poder estar na presença de Deus. Porque como eles tinham feito, não estavam agindo mais conforme a vontade de Deus, eles não eram mais justos. Eles tinham que ser justificados, eles tinham que ser cobertos. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, mas funcionou? Não funcionou. Eles continuaram se sentindo envergonhados e foram se esconder. Aí Deus chega
era aquela hora, todo dia ele chegava e falava com o ser humano, ele chega e pergunta, e faz a pergunta, presta atenção, ele faz uma pergunta: onde estás? E o homem responde: eu ouvi a tua voz e tive medo. Olha a diferença, o medo entrou nessa história, tá? Porque eu estou nu, por isso eu me escondi. Deus faz a seguinte pergunta, Gênesis 3:11. Quem disse a você que você estava nu? Você fez o que eu falei para você não fazer? Essa é a pergunta que Deus faz para a gente, tá? E o que é a resposta do homem? Qual foi a resposta do homem? A mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. Aí Deus vai fazer uma pergunta para a mulher: o que você fez? A mulher responde o quê? Ah, não, a culpa é da serpente. Ninguém confessou o seu pecado. E quando ninguém confessa o pecado, ninguém assumiu a culpa. E quando você não assume a culpa, essa culpa ficou no ar. Alguém tem que assumir essa culpa. Aí, o que aconteceu? Olha só. Diante desse fato, o certo seria eles morrerem, porque Deus disse que se eles desobedecessem, eles morreriam. Mas Deus é amor. E o amor sempre perdoa. Então, Deus ficou num dilema. O que ele ia fazer? Se ele destruísse o ser humano ali, né, naquele momento, acabava a humanidade. Enfim, ele não demonstraria o seu amor. E se ele não fizesse justiça, ou seja, fizesse ele pagar pelo erro que ele praticou, o homem não ia respeitar mais ele. Porque a palavra dele não teria poder nenhum. Que ele falou uma coisa não aconteceu, ficou por isso mesmo, que a gente sabe como é que é quando o pai tem um filho que fala que vai fazer uma coisa e não faz. Sabe como é que o filho age, né? Você, quem é mãe e pai, sabe. Então, o que aconteceu? Deus é amor, o amor perdoa, conforme está escrito em 1 Coríntios 13. Ele não procura seus interesses, ele não se ressente do mal, tudo sofre, tudo suporta e nunca acaba. Por que ele fez o que tinha que... Ele não matou? Porque ele ama a gente. Então, para fazer justiça e mostrar que a sua palavra é a verdade, Deus tinha que cobrar aquela dívida. Ele tinha que cobrar aquela dívida, porque senão a palavra dele ficava como mentiroso. E qual era a dívida? A morte. Olha bem a situação dele. A morte dos filhos que ele amava. Como fazer justiça cobrando dos pecadores a dívida pela desobediência, que é a morte, e, ao mesmo tempo, demonstrar seu grande amor, salvando-os dessa punição. Gênesis 3:15. Deus diz à serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ele esmagará você na cabeça e você vai esmagar o calcanhar dele. Olha o termo que Deus usa. Quando ele chama a serpente e diz que ele vai esmagar você, ele está falando que as forças do mal que a serpente representa. Então, o que aconteceu ali? Foi criada uma briga eterna entre as forças do mal e a humanidade. É o conflito que nós temos até hoje. Consequências: haveria rivalidade entre Satã e o ser humano. O descendente da mulher iria ferir a serpente na sua parte vital, que é a cabeça, e a serpente iria ferir o ser humano numa parte que não é vital, porém, é uma parte que atrapalha o caminhar do ser humano. Porque quando você tem um problema,
no calcanhar, você não consegue andar direito. Você tropeça e cai. Então, esse é o nosso problema aqui, né? Nós, cristãos, e alguns comentaristas judeus, vemos nessa promessa de Gênesis 3 a figura do Messias, que seria o descendente da mulher, o qual vence o mal, destruindo a mentalidade maligna, que é a cabeça da serpente. Cabeça é mente, não é? A palavra no grego para conversão, vocês devem saber, né? É metanoia, que significa mudança de mente. Quando você aceita Jesus, ele faz o quê? Ele esmaga a cabeça da serpente na tua vida e você fica livre dessa mentalidade. E você absorve a mentalidade de Cristo. Solução. Deus nos ama e nos quer junto dele, mas nós desobedecemos. Pecamos. E temos que morrer, porque o salário do pecado é a morte. O que Deus faz? Ele provê um substituto para morrer em nosso lugar. Quem é esse substituto? É o próprio Deus. Ele mesmo morre no nosso lugar. Ele falou, eu vou lá morrer por ele, vou resolver esse problema. Olha, aí que a gente entende o amor de Deus, né? Só que Deus não é ser humano. Ele não podia pagar a nossa dívida. Para que a justiça fosse feita, quem tinha que morrer pelo pecado do ser humano era outro ser humano. Então, Deus resolveu, eu vou me tornar ser humano, vou morrer no lugar dele, vou pagar essa dívida por eles, e eles vão poder voltar para mim. Por isso que Jesus é chamado o Senhor, nossa justiça. Porque quando ele morre, o sangue dele nos cobre e nós novamente somos justos diante de Deus. Por quê? Vamos andar segundo a vontade dele. Estão acompanhando, né? A execução do plano. Deus sabia que o ser humano precisava viver um tempo longe dele para ver como é ruim a vida longe de Deus. E aprender a dar valor à vida com Deus. Nesse tempo de aprendizagem, o plano de Deus seria temporariamente executado através de um animal, como foi ao longo do templo, né? No tabernáculo no deserto de Moisés e depois o templo em Jerusalém. Então, antes de expulsar o ser humano da sua presença, Deus matou um animal que não tinha feito nada, era inocente, cobriu o ser humano com a pele e o sangue desse animal, para que o ser humano, antes de ser afastado de Deus provisoriamente, visse o que Deus faria para trazê-lo de volta, para que ele morresse e voltasse a conviver com Deus. Por que tinha que ter sangue? Porque a palavra diz o quê? A vida da carne está no sangue. Está em Levítico 11. O pecado traz a morte, o sangue faz expiação pela vida. O sangue que transporta o oxigênio e os nutrientes vitais que alimentam todas as células do nosso corpo. É o sangue que carrega o ar, né? O oxigênio. Como Deus é a fonte da vida, separado dele, nós estamos mortos em nossos pecados. Por isso que Jesus fala com aquele rapaz que ele chama e que fala, deixa eu sepultar meu pai. Ele fala, não, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Por quê? Quem são esses mortos? Todos aqueles que não têm Jesus são mortos, porque estão separados de Deus. Então, ele fala, deixa esses cuidar dos mortos. Não foi isso que ele falou? Muito bem.
Como estamos mortos se nós não morremos? Essa morte a que Paulo se refere na carta aos Efésios 2:5, não é a morte definitiva que teria que acontecer no Éden, tá? Essa morte, como nós conhecemos, ela é um sono. Eu não estou falando heresia, não, tá, gente? Está lá na Bíblia, pode ler à vontade. É um sono. Daniel falou. Todos vão acordar, um para a vida eterna, outros para a destruição eterna, ou morte eterna. Destruição, perecer, morte é a mesma coisa. Então, a morte, como nós conhecemos, ela é temporária, é um sono que a gente vai dormir. No dia do juízo, todos vamos acordar, e aí sim, aquela sentença lá do Éden, que tinha que ser executada lá, vai ser executada. Só que aquelas pessoas que acreditaram na palavra de Deus, que entenderam que a palavra de Deus, que é a verdade, essas vão ter a vida eterna, vão continuar com Deus eternamente. E aquelas que não acreditarem, como Adão não acreditou, vão morrer eternamente. Só que Deus já deu um tempo para que a gente se arrependesse e pudesse fazer essa escolha. Por que Deus demorou tanto para mandar Jesus morrer por nós? Primeiro, porque o ser humano precisava de um tempo, como eu já falei, né, sem Deus, para sentir a falta dele e buscá-lo. Alguém cantou aqui, né? Vamos buscar Deus. Segundo, porque Deus precisava encontrar um ser humano que acreditasse na palavra dele, como Adão não acreditou. Mais do que acreditava na palavra daquele que rege a mentalidade desse mundo. Deus tinha que encontrar alguém que acreditasse na palavra dele mais do que na palavra daquele que toma conta do mundo, que a gente sabe quem é. E quem foi esse alguém, gente? Não sabem? Não é possível. Quem foi o homem que Deus encontrou, que acreditou na palavra dele, apesar de todas as dificuldades? Abraão. Abraão. Deus chamou Abraão, falou para ele, larga tudo que eu vou te dar uma. Vou te dar um filho, você vai ter um monte de descendência como a estrela do céu, o pó da terra. Vou te dar uma terra maravilhosa, que é o reino de Deus, que é o paraíso. E Abraão acreditou. Ele acreditou. Uma coisa absurda, uma coisa maluca. Ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. Então, o Abraão, ele é o paradigma, o modelo que nós temos que seguir. Quando Deus fala uma coisa para a gente e a gente acredita, a gente se torna filho de Abraão. O filho de Abraão, hoje, cara, incrível que eu estou me lembrando hoje. Peguei um táxi hoje, o motorista era pastor. Ele pregou para mim. Ele pregou para mim isso. Acredite se quiser. Ele tinha uma mezuzá, né? Que negócio que o judeu tem na porta, no carro. Eu falei, o que você está fazendo aí? Aí, não, porque Abraão é de todo mundo, não é só do judeu, não. Por incrível que pareça, eu achei aquilo incrível. Então, gente, o que acontece? Quando você acredita em Deus, que Ele pode fazer aquilo que Ele fala para você que Ele vai fazer, você se torna filho de Abraão. Não vou entrar nessa questão porque não é o nosso tema, tá? Então, esse ser humano que acreditou na palavra dele, Deus resolveu que dele ele faria um povo do qual sairia o descendente da mulher que ele prometeu lá no Gênesis. Porque tinha que ser pessoas que acreditassem na palavra dele, que Adão não acreditou. Então, tinha que ser alguém que acreditasse, porque esse descendente desse povo que acredita na palavra dele, esse é que vai derrubar e destruir a cabeça da serpente.
Tem um filósofo que fala assim, que o povo judeu é muito estranho, porque a Bíblia, gente, se a gente parar para pensar, só fala mal do povo judeu. Não tem uma parte na Bíblia que fale, pô, esse povo é legal, gente boa, maravilhoso. Não tem. Só tem falando que ele é ruim, que ele é teimoso, que não obedece, que é dura cerviz, que fica procurando outros deuses. Estou certa ou estou errada? Mas todo judeu é capaz de morrer por esse livro. Embora seja um livro que só fale mal do povo judeu. Por quê? É uma questão para pensar, tá? Então, vamos ler Gênesis 18, 19, que Deus diz a respeito de Abraão. Porque eu o conheço e sei que ele vai ordenar seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho do Senhor, fazendo o que é justo, de modo que o Senhor faça vir sobre ele o que disse a seu respeito. Abraão contaria para os filhos, e os filhos contariam para os filhos, e assim vai até chegar até nós. Nós, conforme Deus, quando chamou Abraão, falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Então, todos os povos são alcançados pelo descendente de Abraão. E o que... Não, ele disse isso, né? Que seria a bênção para todas as famílias da terra. E como que Deus usou Abraão para nos abençoar? Usando os filhos de Abraão para nos transmitir a sua palavra e nos avisar que o que eu estou falando aqui agora. Olha quanto tempo passou e eu estou falando dele agora aqui para a gente. Que ele mandaria alguém morrer em nosso lugar para nos salvar. Salvar de quê, gente? Salvar da morte eterna. Salvar da morte e nos arrancar da escravidão do pecado e da mentalidade desse mundo e nos levar para o Pai, para o seu reino, que é o reino dos céus, o reino de Deus. E o que é que nós devemos fazer para sermos salvos e voltarmos ao paraíso? O que é que nós devemos fazer? Hã? Aleluia! Quem falou? Nossa! Só não temos que fazer nada, só temos que crer, né? Que alguém fez por nós, Jesus fez por nós o que tinha que ser feito. Ele morreu no nosso lugar. É isso que eu estou falando aqui agora. E é isso que eu vim falar, que vocês já estão cansados de saber. Eu estou só repetindo. Paraíso, jardim do Éden, céu, terra prometida, reino dos céus, reino de Deus, tudo é a mesma coisa, é a presença de Deus. Quando fala reino dos céus, presença de Deus. Quando fala terra prometida espiritual, é o reino de Deus, é a presença de Deus. Quando fala Jerusalém celestial, é o reino de Deus, é a presença de Deus, é o paraíso. Porque onde Deus está, é o paraíso. O que nós temos que fazer para voltar à presença de Deus, irmãos? Estou acabando, só faltou uma folha. Quando Jesus chegou, o que ele falou? O que ele falou? Eu vou vir para o lado de cá agora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus ou o reino de Deus, né? Ele não podia falar muito o reino de Deus, porque o judeu não fala muito a palavra Deus, né? Vocês sabem. Eles não falam, eles chamam Deus de o nome. Hashem, que é o nome de Deus para eles. Por causa do quarto mandamento, que fala, não falarás o nome de Deus em vão. Então, eles não falam o nome de Deus. Eles têm dificuldade. Né? Mas vamos lá, Jesus falou, reino de céu, reino de Deus. Ele falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é arrepender-se? Outra pergunta básica. O que é arrepender-se? É reconhecer a sua culpa, confessar o seu pecado e pedir perdão a Deus. Reconhecer a sua culpa, confessar o seu pecado e pedir perdão a Deus. Isso é arrependimento. Em hebraico, arrepender-se é fazer techuvá,
Isso é muito importante, tá? Techuvá é voltar para Deus. Chuve, você volta para Deus. Volta para ficar com ele de novo, coladinho. Mas techuvá tem um outro significado que quase ninguém fala. Muito interessante. É voltar para a resposta. Qual resposta que a gente tem que voltar? Você consegue pensar? No arrependimento? Se tem que voltar para uma resposta, tem uma pergunta, correto? Qual pergunta? Hã? Essa é uma. E a outra? A outra é que interessa. Qual foi a segunda pergunta que Deus fez? Gente, pensa. Qual foi a segunda pergunta que Deus fez? Você fez o que eu falei para você não fazer? Qual foi a resposta de Adão? A culpa é da mulher. Qual deveria ter sido a resposta de Adão? Pequei. Não foi a resposta que o Davi fez quando o Natan confrontou ele? Que Natan falou, você fez a coisa errada? Ele, na hora, pequei. Aí o Natan falou, não, mas você não vai morrer. Deus te perdoou. Mas tem consequências, né? Ele perdoa, mas não deixa impune. Gente, o que é voltar para a resposta? É você falar para Deus o que Adão tinha que ter falado e não falou. Eu pequei. Você fez a coisa errada? Fiz. Eu não devia ter feito, eu me arrependo, eu não estou envergonhado de ter feito, peço perdão. E quando você pede perdão a Deus, o que acontece, gente? Deus perdoa. Ele perdoa. Por quê? Porque ele é amor. O amor sempre perdoa. Esse é o amor verdadeiro, que sempre perdoa. Por isso que Jesus sempre fala, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Você tem que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Uma vez, uma pessoa que me ajuda, fez uma coisa lá chata, e ele falou, a senhora tem que me perdoar. Eu falei, mas eu já te perdoei um monte de vezes. Mas Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7. Eu falei, mas eu já te perdoei muito. Não, mas é por dia. Pô, é por dia. Eu falei, tá. Aí, realmente, 70 vezes 7 por dia, eu não perdoei. Gente, então, ele perdoa. E o que acontece quando Deus nos perdoa? A gente volta a ter um relacionamento com Ele. Porque, olha só, a Bíblia, ela fala, gente, de relacionamento, tá? É isso que a Bíblia fala. Relacionamento. Tanto com Deus quanto com o próximo. Quais são os dois primeiros mandamentos que Jesus falou? Os principais. Já estou acabando. Amar a Deus, acima de tudo, com todo o seu coração. E amar o próximo. E o que Jesus falou? O novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É esse. A Bíblia trata de relacionamento. Não é de obrigação. Não é de fazer cumprir coisas. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, conforme a lei manda. Não. O judeu, ele ainda está no Antigo Testamento, até hoje, tá, gente? O judeu, ele pensa igualzinho está escrito aqui no Novo Testamento. Hoje ele pensa igualzinho, não mudou nada. Ele pensa isso. Ele tem que cumprir a lei, cumprir os mandamentos para poder ser salvo. Ele acha isso. Então, o que acontece? Vocês já entenderam. Arrepender é voltar. É voltar para a resposta e responder. Errei, reconheço meu erro e peço perdão. Davi, tal. Mas agora, o que acontece? Quando Jesus chega, o que ele fala? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que ele estava falando ali? Ele estava falando, você tem que fazer isso, voltar para a resposta. Ele estava falando, porque quando ele chegou, era o cumprimento daquela promessa feita no Éden.
Ele estava falando, se você acreditar na palavra de Deus, você está no reino de Deus. Por isso que ele falou, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. É isso que ele está falando. E essa é a boa notícia que se chama evangelho. O evangelho é você falar essa boa notícia para os outros. Que cada um tem a possibilidade de voltar a ter um relacionamento com Deus desde que se arrependa. Que não é nada demais. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Mas a pessoa não compreende, né? E o que aconteceu na cruz? A justiça de Deus foi feita, a dívida que nós tínhamos com Deus por causa do pecado foi paga, e Deus mostrou que a palavra dele é a verdade. Resolveu tudo ali na cruz. Tudo foi resolvido na cruz. A outra coisa que aconteceu, Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama. Que é o principal para a gente, né? Está escrito lá, gente, todo mundo sabe, né? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, perecer e morrer, mas tenha a vida eterna com Deus. É isso. É simples. Tá? Ele morreu por causa do amor de Deus por nós. Ele não morreu porque o romano matou, Jesus, o judeu matou. Ele morreu porque Deus nos ama. É simples assim. Por que Jesus teve que ressuscitar? Para que nós, pecadores arrependidos, que cremos que Ele é o cumprimento da palavra de Deus, pudéssemos recomeçar o nosso relacionamento com Deus como era no início. Aquele velho homem, impuro, cheio de pecados, escravo da mentalidade do mundo, né? Que é mentira, não podia estar na presença de Deus, porque Deus é santo e puro. A gente não podia estar na presença, a gente tinha que nascer de novo. Ser uma nova criatura, uma pessoa pura, para poder estar de novo na presença dele. Para estar de novo junto com Deus, como no início, nós tínhamos que nascer de novo. Puros como um bebê que acabou de nascer. Para uma vida nova com Deus, num novo céu e numa nova terra. Então, por que Jesus teve que morrer? Final. Que é o tema da palestra, né? Para que nós nos reconciliássemos com Deus, para que nós pudéssemos estar na presença dEle, para que nós pudéssemos viver coladinho com Ele. Jesus falou, ser um com Ele, né? Assim como eu sou, eles também vão ser um com Ele. Você se arrepende dos seus erros, confessa seus pecados, Deus perdoa e o relacionamento com Ele é restaurado. Por isso que Paulo diz à igreja de Roma. Tem um detalhe interessante aqui, ó. Aqui, você olha para Jesus na cruz e você sente o amor e a bondade de Deus. Aí o Paulo diz à igreja de Roma, a bondade de Deus leva você ao arrependimento. E João, na sua primeira carta, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E Lucas, em Atos 3, diz, e da presença dEle em sua vida chegam os tempos de refrigério. Olha que coisa linda. Para que você passe a ter vida plena, como no princípio, lá no paraíso. Que Jesus falou, eu vim trazer vida e abundância. Gente, abundância, no caso, é como a água que sai assim do ladrão. E a caixa d'água está cheia. É assim que é, essa vida que Deus tem para nós, quando nós cremos que a palavra dele é a verdade e fazemos a vontade dele. É isso aí. Ok? Então, quando ouvires a sua palavra... Não endureçais o vosso coração, porque o que Ele quer é o nosso bem. Ele quer que
que a gente volte para Ele. Ele quer que a gente fique com Ele. É isso que Deus quer da gente. Ele não é aquele homem mau que fica só fazendo castigo. Pelo contrário, Ele quer dar tudo para a gente. E quando a gente tem um bom relacionamento com Ele, a gente sabe que Ele dá, né? A gente sabe. É isso, amigos, que tinha para falar.